A gente vai assistir um vídeo, já que estamos assistindo tanto vídeo todo dia aqui, né? A gente vê um videozinho. Hoje eu quero passar também um vídeo para vocês. Um vídeo de um filósofo brasileiro muito conhecido e que ele fala algo bem interessante sobre Jesus e sobre o desafio que o Senhor Jesus significa para a gente. Então, pedir o pessoal aí da mídia projetar para a gente esse vídeo, a gente vai assistir ele e depois refletir um pouco sobre o texto bíblico. Porque é um texto difícil, sim, né? Porque é uma figura histórica. Mas lá atrás, sem dúvida, ele é uma figura que criou uma certa tensão. Mas é que é importante, Kátia, o que eu estava tentando dizer é o seguinte: o importante é entender no que ele incomodaria hoje. Não só no que ele incomodaria o Papa, o que ele incomodaria você e a mim. Porque é isso que levou a matar ele. O que eu estava tentando dizer é que você constrói um consenso como se Jesus hoje iria criar problema só para o Bento XVI. Jesus era um cara que provavelmente ia criar problema porque ele era um cara que tinha uma mania, assumindo a figura histórica que viu lá, que falou um monte de coisa que criou problema para um monte de gente. Quando quiseram que ele reagisse à ocupação romana, ele falou: estou fora. Tá, é certo, é certo. Como você não vai ganhar, mas eu não. Então a revolta judaica da época ficou brava com ele. Como não? Você vem aqui, tem um monte de gente seguindo e você não vai bater nos romanos? Não, porque meu reino era desse mundo, não sei o quê. Então, acho que se Jesus tivesse hoje, ele provavelmente ia criar problemas sim, mas não só para a ortodoxia da igreja. Entende o que eu quero dizer? O interessante de pensar Jesus como figura histórica é pensar enquanto problema, não só para aquilo que a gente acha que é problema. O Luiz Lipondé, nessa entrevista, nesse bate-papo no Roda Viva, ele responde à pergunta da jornalista, né, se Jesus hoje traria problema para a igreja dos nossos dias, né, com as propostas que Jesus tinha para a sua época. E o Pondé então lembra essa jornalista que, na verdade, Jesus não traria problema só para algumas pessoas. A grande verdade é que Jesus seria um incômodo para cada um de nós, porque todos nós temos o nosso conforto, todos nós não queremos sair dessa zona de conforto, a gente gosta de ficar bem acomodado, a gente geralmente reage a uma tentativa de sair, ir na direção do outro, se interessar pelo outro. E Jesus, então, como o próprio Deus em carne, Jesus como o Salvador que vem ao mundo, que deixa o seu trono, que oculta a sua glória e se humilha para morrer por mim e por você, ele no seu próprio ministério, na sua própria missão, se torna um desafio para nós, um paradigma para nós, porque Jesus não colocou aquela posição que ele tinha no céu como algo da qual ele de forma alguma ocultaria ou abriria a mão. Pelo contrário, ele mesmo sendo Deus, continuou sendo Deus, mas ele veio até aqui, deixou o seu conforto de lado para salvar a mim e você. E eu fico pensando como Jesus incomoda as pessoas de hoje. Eu fico pensando que muitas vezes nós gostamos, como brasileiros, de levar vantagem. Se você vai numa fila de banco, hoje em dia a gente resolve tudo por internet, né? Mas quando se ia no banco para fazer pagamento de contas ou retirar dinheiro, você sempre tinha aquele sujeito que passava na frente de todo mundo porque ele conhecia o caixa, né? E ele saía levando vantagem, levava os seus documentos, pagava tudo e você ficava esperando na fila. Sempre tem aquele político que quer levar vantagem do seu poder. A gente está vendo aí o caso do senador Demóstenes, toda a corrupção envolvida, um homem que parecia ser o símbolo da ética em Brasília, se mostrou uma caixa, um caixão de podridão, tantas coisas que estavam envolvidas que estavam errado. E aí a gente olha para a gente mesmo. De que forma muitas vezes nós não queremos sair perdendo, nós queremos levar vantagem, nós queremos pelo menos não sofrer perda nenhuma. Imagina você estar numa via principal
andando com o seu carro, e você percebe lá na frente que tem um carro que está querendo entrar, mas você está com pressa, você tem que chegar logo na igreja, você está com o seu compromisso, e aquele carro, quando parece que vai entrar e você está passando, você dá aquela buzinada, né, e fala: ô, que negócio é esse? Eu estou na via principal aqui, você espere que eu tenho meu compromisso lá. Nós não queremos perder nada, nós não queremos abrir mão, muitas vezes, dos nossos direitos, daquilo que nós temos em prol do outro. E junto com isso, também vem um desejo muito forte nosso por popularidade ou por posição. É interessante, por exemplo, quando você está na faculdade, você está fazendo um curso, você está na escola, por exemplo, no ensino médio, e você tira uma nota boa, você tira um 9,9. E aí você já sabe o que você faz quando você tira aquela nota boa. Você vai perguntar para o outro que nota o outro tirou, né? Porque o outro vai perguntar: quanto você tirou? Ah, tirei 8. E você? Ah, eu tirei 9,9. A gente gosta de ser reconhecido. Esses dias um funcionário público estava contando para mim de um sujeito que estava apresentando um projeto que ele tinha na empresa, e ele fez questão de, quando ele apresentava o projeto, dizer: pois é, o governador ligou para mim, precisava resolver isso. Quer dizer, olha só como eu sou importante, o governador ligou para mim. E a gente gosta de posição, a gente gosta de reconhecimento, a gente quer levar vantagem, a gente não quer sair perdendo. Você olha para a igreja, vamos ter uma cantata de Natal no final do ano. Ah, não falta gente para a cantata de Natal. Mas fala para o pessoal que vai ter um mutirão de limpeza no sábado seguinte, você vai ver quantas pessoas vão aparecer. Nós somos, por natureza, acomodados. Nós, por natureza, queremos levar vantagem. Nós, por natureza, queremos o poder, a popularidade, o reconhecimento, pessoas nos servindo no lugar de servirmos. E aí, quando Jesus vem, como o Pondé falou na entrevista, ele nos incomoda. Ele nos incomoda porque ele nos chama a sair do nosso conforto e olhar para o outro. Ele nos chama a sair da nossa tranquilidade e entrar numa batalha, numa guerra, onde está cheio de gente ferida. E eu preciso servir essas pessoas. Eu preciso ser usado por Deus para abençoar vidas que precisam conhecer o Evangelho, ou vidas que já conhecem o Evangelho, mas que precisam do meu serviço. Deus quer me usar como instrumento. E aí, esse paradigma de Jesus, que ele estabelece de poder, onde se invertem as coisas, onde o maior, na verdade, é aquele que serve, a gente encontra lá em Marcos, capítulo 10, se é para lá que eu quero ir com você. Marcos, capítulo 10, versículos 41 a 45. Diz assim o nosso texto: quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Verso 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse diálogo de Jesus com os discípulos, ele é despertado por algumas situações que vêm antes. Jesus está indo para Jerusalém. A partir do versículo 32 do capítulo 10, a gente sabe que ele está indo para Jerusalém. E Jesus fala para os seus discípulos: olha, a gente está indo para Jerusalém, lá eu vou ser rejeitado, lá as pessoas vão cuspir sobre mim, lá as pessoas vão me ridicularizar, lá eu vou ser rejeitado pelas autoridades. A gente está indo para Jerusalém, mas o que me espera em Jerusalém não é coisa muito boa, não. Eu estou indo para o matadouro, eu estou indo para a cruz, para Jerusalém. É para isso que eu estou indo para Jerusalém. E parece que os discípulos não estavam muito bem em sintonia com ele.
Porque Tiago e João, ao ouvirem Jesus que estava indo para Jerusalém para ser crucificado em Jerusalém, para ser rejeitado em Jerusalém, eles chegam para mim e falam: Jesus, é o seguinte, a gente tem um pedido para fazer para o Senhor, só umzinho, e a gente queria que você atendesse esse pedido. Provavelmente Tiago e João, por terem um parentesco com Jesus, alguns estudiosos sugerem isso, porque a cena ali da crucificação sugere para a gente que Salomé, mãe de Tiago e João, provavelmente fosse irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, aquele negócio de primo, sabe, que a gente vê na política, o primo, tal, que é assessor, não sei o que, então, mais ou menos assim. E eles chegam para Jesus e falam: Jesus, a gente quer simplesmente, quando o Senhor for reinar, o Senhor tem que ir para Jerusalém, não é verdade? O Senhor é o Messias, que a gente está esperando. Então, quando o Senhor se tornar rei, faz o seguinte: coloca um à sua direita e o outro à sua esquerda, e está tudo resolvido. O Senhor pode fazer esse favor para a gente? E a ideia de colocar um à direita e outro à esquerda tinha a ver com poder. A pessoa que se assentava à direita do rei era maior em poder no reino depois daquele rei. E a pessoa que se assentasse à esquerda era a segunda maior. Então os dois querem um lugarzinho de honra e de poder no reino de Jesus, já que Jesus tinha tudo para ser o Messias que eles estavam esperando. Eles falaram: Jesus, deixa a gente ser só os dois maiores só do seu reino depois do Senhor. Tudo bem? O Senhor pode atender esse pedido? E aí, quando os discípulos escutam, os outros 10 escutam esse pedido de Tiago e de João, eles ficam indignados. Mas como pode? Como é que eles ousam fazer um pedido desse? Quem que eles acham que eles são? E os 10, no versículo 41, não ficam indignados, porque eles eram pessoas humildes. Nós somos super humildes, que ato de orgulho terrível. Como esses dois são orgulhosos? Não, porque os 10 também queriam poder. Quando nós vamos para o capítulo 9, voltamos um pouco, no capítulo 9, os 12 estavam discutindo, por exemplo, quem era o maior entre eles. A grande verdade é que os 12 tinham um ego muito grande. Afinal de contas, eles seguiam Jesus de forma muito próxima. E o espírito dos discípulos, a mentalidade dos discípulos era exatamente oposta do seu mestre. Jesus esperava a humilhação e a vergonha, os discípulos esperavam o poder e o reconhecimento. E eles ficam então indignados porque eles também são orgulhosos, eles também queriam aquele lugar de honra, e Jesus chama os 12 para conversar. E o que se destaca para mim no capítulo 10 também é que a mesma palavrinha usada para indignação aqui, que Marcos usa, no 41, dos 10 indignados, é a mesma palavrinha usada no versículo 14, um pouco mais atrás, quando Jesus fica indignado com os seus discípulos, porque eles não deixavam as crianças pequeninas se aproximarem dele. Enquanto os 10 se indignam, porque eles querem reconhecimento, assim como Tiago e João, Jesus fica indignado, porque os seres mais desprezados da sociedade judaica não podiam se aproximar dele. Jesus era muito diferente dos discípulos, e eles só vão ser transformados para valer mesmo depois da sua ressurreição. E Jesus então chama de canto e usa com os discípulos um exemplo negativo. Jesus já tinha usado um exemplo positivo, já tinha falado: vocês querem ser grandes? Vocês estão vendo essa criancinha aqui? Vocês têm que se tornar como uma delas. A criança para o judeu era completamente desprezada. Nenhum rabino judeu passaria tempo conversando com uma criança. Ainda mais se fosse menina, porque menina ainda tinha esperança de levar o nome do pai, mas menina, não. E Jesus usou esse exemplo positivo em Marcos 9, agora ele usa o exemplo negativo. E Jesus então, a partir do verso 42 fala: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus está lembrando os seus discípulos que na época deles havia uma guerra por poder, por conquista, por influência. Afinal de contas, Tibério César, que era o imperador romano da época, ele se achava
Deus. Ele era adorado como Deus, se praticava o culto ao imperador naquela época, que faziam sacrifícios, ofereciam incenso em homenagem a esse governante de Roma. E os governantes da época eram assim. A gente olha para o cenário da época de Jesus, a gente vê o pessoal brigando por poder. São os saduceus que querem dominar o templo e controlar, e se incomodam com Jesus. São os fariseus que desprezam os pecadores, porque eles sim são os verdadeiros guardiões da lei, criando leis de homens no lugar de seguirem a lei de Deus. E Jesus está falando, vocês estão vendo esse contexto? Está todo mundo brigando por poder. O pessoal quer dominar, o pessoal quer controlar, o pessoal quer ter influência. As palavras são fortes. A primeira palavrinha usada aqui, katakiriel, ela tem a ideia de alguém que exerce um domínio para oprimir o outro. Ela é usada, por exemplo, lá em Atos, capítulo 19, no verso 16, quando um endemoniado se lança sobre um pessoalzinho que está tentando exorcizar o demônio lá. Sai, demônio, sai, eram judeus, tentando expulsar em nome de Jesus, e o demônio não saía. E o demônio fala, eu sei que é Jesus, eu sei que é Paulo, mas eu não sei que é vocês. E pulou para cima dos caras. Diz que o demônio dominou eles, bateu neles, eles foram correndo para casa. Essa mesma palavrinha, dominou-os, que é usado ali em Atos 19, 16, é usado aqui também para falar dos governantes das nações, que usam as pessoas, que usam o poder não para beneficiar os outros, mas para se beneficiar. E Jesus está falando, vocês estão vendo esse exemplo aí desse pessoal que quer exercer poder? Esse pessoal que quer ter influência sobre os outros? Pois é, com vocês não será assim. No verso 43 Jesus fala, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Jesus inverte aqui. Jesus fala, vocês estão vendo que quem tem poder e quem é grande é servido? Pois é. No reino de Deus, na comunidade de discípulos que eu estou formando, a coisa funciona ao contrário. Essa mentalidade aí fora não funciona na minha comunidade, no reino que eu estou criando. O que funciona aqui é que aquele que quer ser o primeiro, ele deve ser mordomo de todos. A palavra diáconos, aqui que Jesus usa. Ela vem que a gente, da onde vem a nossa para diácono. E Jesus está falando, olha, você quer ser o primeiro, você vai aprender a servir aqueles que estão na mesa. E aí a gente lembra de Jesus, também naquela cena da ceia, lá em Lucas 22, quando Jesus fala para os discípulos, olha, quem que é maior? Quem senta na mesa ou quem serve? É claro que quem senta na mesa. E aí Jesus fala, mas comigo é diferente. Eu estou entre vocês como aquele que serve, mesmo sendo mestre de vocês. Nessa cena que a gente leu, de João capítulo 13, é muito interessante, porque todo mundo chega na casa para tomar junto com Jesus ali da Páscoa, celebrar, e ninguém se prontificou a lavar os pés uns dos outros. Tamanho orgulho que eles tinham. Porque naquela época não tinha asfalto, naquela época as pessoas não usavam tênis que nem a gente. Elas chegavam numa casa e o escravo mais humilde, o escravo mais baixo, a posição mais inferior, é que lavava os pés das pessoas. E aí então está cheio de discípulo orgulhoso ali, que é o mestre quem se levanta e que lava, que fala, olha, está aqui um exemplo. Vocês querem ser grandes, aprendam a ser escravos de todos. É interessante ver a progressão aqui de Marcos, porque primeiro ele diz, no verso 43, servo de vocês. No verso 44 ele diz escravo de todos, mostrando que o nosso serviço como discípulos de Cristo deve atingir os nossos irmãos, de vocês, da comunidade, mas também deve atingir a todos. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos servir os nossos irmãos que fazem parte da nossa comunidade local, mas nós também precisamos servir aqueles que estão fora. Eles precisam ver em nós esse mesmo espírito de Jesus, essa mesma mentalidade de Jesus, de servir, de se doar.
Eu queria ilustrar um pouquinho isso para a gente aqui. Tem alguém grande aqui, alto, grande, aqui no meio da igreja aqui? Opa, então sugerindo você, qual é o seu nome? Jaime. Bom, Jaime, então, Jaime, vem aqui na frente, por favor, Jaime. Vamos tentar entender um pouco isso que Jesus está fazendo, tá bom? Jaime está vindo aqui. Legal, Jaime, tem até a voz do Jaime imponente. Jaime. Legal ter o Jaime vindo com a gente. Agora, eu vou precisar de uns 3 voluntários, pelo menos. Vamos lá. Um junior, pelo menos, e mais 2, pode ser 2 adultos, alguma coisa assim. Vamos lá, quem se dispõe? Vamos lá, vamos sair do conforto para a comodidade, legal, já tem um voluntário, vamos lá, opa, legal. Mais um para ajudar aqui, mais um. Tem mais ninguém? Vamos lá, dou nenhuma. Vai precisar vir, vou esperar, a gente vai ficar aqui até 10 horas da noite. Né? Vamos lá, opa, tem mais um, legal, joia. Então, o que Jesus está propondo aqui nesse texto é uma inversão, né? Então, vocês 3 vão pegar o Jaime no colo. Bom, então vamos lá, os 3 vão carregar. Pode carregar. Deita, pode deitar, Jaime, deita. Isso, vamos lá. Vocês vão levantar e carregar o Jaime, colocar no colo de vocês. Aqui, os três juntos. Aê, muito bem. Olha só, não conseguiu carregar o Jaime. Ok? Não, segura, ó. O Jaime está sendo servido por esse pessoal. Olha só, né? Todos são servos do Jaime. Mas aí pode deixar o Jaime no chão logo. O Jaime pode ficar aqui. O Jaime experimentou uma conversão de vida. Ele não mais quer ser servido, não, ele quer servir. Qual o seu nome? Jefferson. Então ele vai pegar o Jefferson no colo e vai servir o Jefferson. Isso. Ok, então essa é a inversão. Né? O Jaime antes era carregado, era servido, agora ele carrega e serve. Obrigado, gente. Próximo lugar que eu vou pegar para levar vocês, que estão direitinho. Né? Pode se assentar, obrigado. Viu? Então, essa é a proposta de Jesus. Antes, eu queria ter pessoas à minha disposição, agora eu me coloco à disposição dos outros. Quando a gente olha para a televisão, a gente vê como essa briga por poder é muito forte. Né? A gente assistiu, fiquei sabendo disso, né? Daquela briga lá do Anderson Silva com o tal do Sonnen, né? O Sonnen, não sei como é que pronuncia o nome desse cara, não sei qual a origem desse cara, mas o cara dizendo para o brasileiro que ele era um covarde, que não sei o que ele era mais forte, que ele era mais poderoso, não sei o que lá. É assim que funciona no mundo. Você tem que se colocar acima do outro. E nas igrejas hoje em dia parece que a coisa tem funcionado assim também, né? Você vai ter um culto de louvor e adoração, né? Como é que você faz para atrair pessoas? Você não fala assim, vamos louvar a Deus. Não, você fala, ó, a banda tal vai estar lá tocando. Nossa, o pessoal vai para ver a banda tal. A banda tal se torna o centro das atenções e não Jesus Cristo. E aí a gente começa a se amoldar ao estilo do mundo. A gente começa a colocar o homem no centro. E no lugar dele ser servido, dele servir, aliás, ele busca reconhecimento. Eu quero desafiar aqui a gente, de formas práticas, de como nós podemos servir. Primeiro, observe pessoas ao seu redor que estão passando necessidades. Tem pessoas que você conhece, que você pode ajudar, que você pode servir. Sirva. Esteja atento. Você é um servo. Você faz parte da comunidade dos servos de Deus. Então, não se contente simplesmente em vir no culto à noite e sentar no banco. Olhe para aquelas pessoas ao seu redor, na igreja ou fora da igreja, que precisam de alguma ajuda. Outra coisa, cuidado para não centrar ou colocar sua mente somente nos seus compromissos. É muito natural os jovens, quando estão em fase universitária, né, estão se preparando para o vestibular e tudo mais, eles se trancam, não tem que estudar, tem que passar nesse vestibular. Estão mais preocupados em construírem o seu reino do que edificar o reino de Deus. E ficam lá horas e horas, deixam de se envolver com a igreja, deixam de servir o povo de Deus. Não, porque o mais importante, tudo bem, você tem que estudar, é verdade. Mas Deus também te chama para servir. Deus também te chama para ser útil daquelas pessoas que estão ao seu redor. Então cuidado para não priorizar o seu trabalho, os seus estudos acima do serviço ao reino de Deus. É um desafio. A gente
Quem está na liderança da igreja percebe isso. Parece muitas vezes que a igreja é um grupinho pequeno de servos e uma quantidade enorme de senhores. Você coloca a pessoa responsável por tal ministério, você tem que ficar empurrando, vamos lá, vamos fazer. Gente, se você tem a oportunidade de servir algum ministério, faça isso com excelência. Com a mesma excelência se você estivesse trabalhando no seu emprego, recebendo um salário e o elogio do patrão. Faça com a mesma excelência, porque você não está trabalhando para homens, você está trabalhando para o Senhor dos céus e terra. Dispõe do seu tempo para servir em ocasiões onde pessoas não irão ver o seu serviço também. Quem não quer estar aqui na frente? Quem não quer cantar? Quem não quer falar? Quem não quer fazer algo que as pessoas vão ver na igreja? Todo mundo quer. Mas e lavar o banheiro lá quando precisa? E varrer o chão do templo quando tem necessidade? Talvez você vai fazer isso e ninguém vai perceber. Ninguém vai chegar e falar, nossa, como você varreu muito bem o chão da nave da igreja. Nossa, você é um varredor. Nossa, você tem que ir para o Guinness. Não, ninguém vai fazer isso para você. Mas Deus está vendo o seu serviço. Isso é ser servo aos moldes de Jesus. É servir quando a gente não vai ter reconhecimento. Cultive esse entendimento de que você é um servo. Na faculdade, no trabalho, tem alguém que precisa da sua ajuda? Tem alguém que precisa do seu apoio, do seu auxílio? Vai lá e ajuda essa pessoa. Se dispõe. No final eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que terminar, eu tenho que tirar uma boa nota. Legal. Mas o outro também precisa da sua ajuda. Por que você não vai no auxílio daquela pessoa? Ou então pense, talvez gente que está chegando na igreja e você está muito acomodado com aquele seu grupinho de amigos. Como é gostoso aqui. Te bate papo, conversa, tem as mesmas ideias. Tal. Saia desse grupinho de amigos e vá conversar com aquele visitante, com aquele jovem, com aquela jovem, com aquele adulto, com quem for, que precisa ver na igreja de Cristo essa disposição de receber pessoas que estão interessadas pelo Evangelho. Isso é servir aos moldes de Jesus. Isso é ser grande aos moldes de Jesus. Jesus não condena, você percebe que Jesus não condena a ambição dos discípulos de serem grandes e serem os primeiros? Jesus reajusta o foco deles. Vocês querem ser grandes? Então servam. Você quer ser o primeiro? Então sirvam. Não para receber a glória dos homens, mas para receber a glória de Deus. Os seus recursos. Deus tem dado coisas para você. Deus tem te abençoado com um bom trabalho. Deus tem te dado uma boa condição. Talvez você novo já tenha um bom salário. Use isso para servir as pessoas, para ajudar quem precisa. Pare de olhar só para si, para o meu carro, para a minha casa, para as minhas coisas, e comece a ter uma visão de reino. Gente, a gente vai deixar tudo aqui. Vai morrer um dia, vai ficar tudo aqui. E o que vai permanecer é aquilo que nós investimos no reino de Deus. Não invista as suas energias, o seu dinheiro e as suas coisas somente nas coisas aqui da terra, mas coloque o seu coração antes de tudo para investir nos tesouros que estão no céu. Muito mais importante do que você morar, do que você ter um carro zero aqui, certamente é você poder chegar um dia na eternidade e encontrar com aquele seu amigo da faculdade, da escola, com quem você compartilhou de Jesus, você deu atenção para aquela pessoa, se envolveu com ela foi alcançada por Cristo. E você pode ver lá com você agora louvando ao Senhor nos céus. Jesus também não apenas inverte, Jesus não apenas nos ensina que a grandeza no reino de Deus se conquista mediante o serviço humilde, mas Jesus nos dá o fundamento. Jesus nos dá o fundamento para servir, que é o versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está falando, gente, eu não estou pedindo só para vocês serem diferentes. Eu estou pedindo para vocês construírem a sua vida sobre uma base diferente.
Vocês servem na comunidade de Deus porque a vida de vocês está sendo edificada sobre uma base diferente dessas pessoas. Ela está sendo edificada sobre o meu sacrifício na cruz. Jesus aqui na cruz não é apenas um modelo de serviço máximo, é claro que é. Mas o que Jesus está dizendo é que Ele veio para nos resgatar dos nossos pecados e nos resgatar do nosso orgulho. Só consegue servir com humildade quem experimentou desse sacrifício de Jesus. Jesus morre na cruz exatamente para tirar eu e você das nossas ambições egoístas e nos colocar dentro do plano de Deus e do serviço que Deus tem para nós. O sacrifício de Jesus foi o sacrifício máximo. O que chamaria a atenção aqui para os discípulos é que Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido. Essa expressão Filho do Homem, usada por Jesus, ela tem o seu ponto principal em Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, quando Daniel descreve um ser semelhante ao Filho do Homem, que vem descendo das nuvens com poder e glória, e recebe poder sobre todos os povos. E aqui, de repente, o Filho do Homem não está vindo das nuvens do céu, não está tendo poder político sobre todos os povos. Aqui o Filho do Homem, Ele dá a sua vida em resgate de muitos. Jesus, antes de ser o Filho do Homem que reinaria, Ele precisava ser o servo sofredor. Jesus funda o reino de Deus não com o sangue dos seus súditos, mas com o seu próprio sangue. Jesus nos dá um modelo. Jesus é o nosso paradigma. Ele fala: vocês precisam entender que comigo a coisa é diferente. Interessante, Donald English, um escritor estudioso da Bíblia, disse o seguinte: todo serviço cristão tem em sua origem o Senhor crucificado e ressurreto, o qual morreu a fim de nos libertar para tal serviço. Jesus nos serviu, e nos serviu a tal ponto de dar a sua vida por nós. Será que nós servimos assim as pessoas também? Será que nós olhamos para esse fundamento e servimos como Jesus serviu? A gente está tão preocupado em olhar para o outro, mas e o outro? Não, mas olha o que o outro está fazendo, olha como o outro está sendo beneficiado. Não, mas a gente tem que olhar para o outro, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus nos chama aqui a olhar para Ele e tê-lo como nosso fundamento. Jesus também não é apenas um Mahatma Gandhi, ou um Nelson Mandela, ou Martin Luther King Jr., né? Não! Jesus não é apenas uma inspiração de modelo, mas Jesus é aquele cuja morte na cruz lança uma machadada na raiz do nosso orgulho e nos faz olhar para o outro e servir aqueles que precisam. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, isso tem que gerar primeiro em nós gratidão. Gratidão porque se Ele não morresse, nós não teríamos vida com Deus. Gratidão porque o serviço dele nos possibilitou agora ter um relacionamento com Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós somos motivados a sermos gratos a Deus por isso. Mas não apenas isso. O exemplo de Jesus também quebra qualquer tipo de orgulho e autocomiseração. Como eu servi, eu estou cansado, eu sirvo tantas pessoas, não tenho reconhecimento. Eu sou um servo por excelência. E algumas pessoas se acham tão boas, mas tão boas no seu serviço, que eu chego para falar: não, já serviu o suficiente, vou pendurar as minhas chuteiras agora e vou me contentar em sentar no banco da igreja e assistir o culto, porque eu já servi bastante. O sacrifício de Jesus nos mostra que não existe serviço grande demais para nós, porque Jesus nos serviu a ponto de dar a sua própria vida. Então, enquanto nós não dermos a nossa própria vida, o nosso serviço não acaba. O nosso serviço tem que ter como meta aquilo que Jesus fez. E nós temos que estar dispostos a nos entregar para os outros. Por isso, nunca o nosso serviço vai acabar. Nunca o nosso serviço terá fim. Será que você está disposto a abrir mão do seu tempo de trabalho e de estudo para ouvir uma pessoa que está chorando, está sofrendo, está passando por uma dificuldade, precisa do seu ombro para chorar?
Será que você é uma pessoa na igreja que é proativa, que está sempre buscando a oportunidade de servir? Ou você está sempre acomodado? Será que você está disposto a ir até o ponto daquele dia que você está cansado, chega em casa, trabalhou o dia todo, foi para a faculdade, e você chega em casa e janta, tem aquela louça para disposto a servir, lavar aquela louça mesmo cansado? Até que ponto nós estamos dispostos a servir? Até que ponto nós estamos dispostos a dar nossa vida pelas pessoas? Pense naquela pessoa que todo mundo despreza no seu trabalho, na sua escola. Você está disposto a se envolver com aquela vida, criar uma amizade, um vínculo, mostrar a sua disposição de servir essa pessoa, mesmo que todo mundo ridicularize você por isso? Conta essa história de 3 árvores que sonhavam o que elas seriam quando fossem grandes. A primeira olhou para o céu, viu as estrelas e disse: eu quero ser o baú mais precioso desse mundo, carregando os maiores tesouros que esse mundo já conheceu. A outra árvore olhou para um riacho que descia a montanha e disse: bom, eu quero ser um navio grande, um navio tão grande que carregue dentro de mim reis e rainhas. A terceira árvore olhou para baixo da montanha e disse: bom, eu quero ficar aqui no alto, quero crescer, ser uma árvore tão grande. Quando as pessoas olharem para mim, elas olhem para o céu e lembrem-se de Deus. E aí vieram os lenhadores não conhecem os sonhos das árvores, eles não se comunicam com as árvores, e eles cortaram aquelas árvores. E a primeira árvore acabou se tornando um coxo para animais. A segunda árvore se tornou um barquinho, uma região da Galileia. E a terceira árvore foi cortada e guardada no depósito. Mas um dia, a primeira árvore que tinha se tornado um coxo para serem colocados animaizinhos ali, percebeu que uma moça humilde colocava nela um bebezinho. E ela se tocou que naquele momento ela tinha dentro de si o ser mais precioso que esse mundo já conheceu. Segunda árvore, junto com outros barcos, de repente um dia ela recebeu dentro de si, daquele barquinho que ela se tornou, um homem que estava dormindo. E que quando acordou no meio de um mar revolto, disse para o mar: acalme-se. E ela percebeu que, apesar de nunca ter levado reis e rainhas dentro de si, ela tinha dentro de si naquele momento o rei do universo. A terceira árvore foi tirada daquele depósito, feito uma cruz com ela, e nela pregaram um homem. E quando pregaram aquele homem nela, ela se sentiu muito triste. Mas depois de 3 dias, o mundo todo se alegrou com o que aconteceu. Porque aquele homem que morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia era o Senhor Jesus. E as 3 árvores descobriram que a grandeza delas não estava em quem elas eram em si mesmas, mas quem que elas carregavam e para quem que elas apontavam, que era o Senhor Jesus. O nosso serviço é assim. Não é para nós agora, nem para nossa honra, mas o nosso serviço deve refletir o maior servo de todos, o Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para resgatar a mim e você na morte de cruz. Vamos orar. Querido Pai, nós te damos graças porque, apesar de sermos muitas vezes acomodados, interessados apenas no nosso conforto, o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor deixou para nós esse modelo de serviço, que começa com uma entrega total a Ti, para que possamos também nos entregar aos outros, para buscarmos o bem dos outros, Pai. Tira de nós a ambição por poder e glória de homens. Coloque em nós o desejo do reconhecimento do Pai. Nos ajuda a olhar ao nosso redor. Nos ajuda a tirar os olhos do nosso umbigo
e a servir como Jesus serviu. Que o poder que o Senhor nos der não seja usado para nosso benefício, mas para beneficiar aqueles que precisam e que através do nosso serviço essas pessoas vejam o Cristo que também é eles. É que nós oramos em nome de Deus. A gente está aqui na Igreja Batista da Redenção e tivemos um tempo muito especial durante esse Encojovem, onde a juventude, junto com a palavra de Deus, a gente refletiu sobre a palavra dele, a oração e o serviço. Foi um tempo muito gostoso, um clima muito bom, a galera disposta a aprender mais da palavra, os jovens animados, louvando ao Senhor e também saindo daqui desafiados. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista da Redenção, pela amizade, pelo relacionamento que a gente tem. O meu desejo é que Deus continue abençoando o Encojovem, as próximas edições, e que a gente amanhã já comece a experimentar essa vida firmada na palavra de Deus, devotada ao Senhor em oração e servindo as pessoas ao nosso redor, servindo a nossa igreja local e fazendo diferença onde nós estamos. Valeu, galera. Esse quinto Encojovem acho que foi todos o mais preparado, não desmerecendo os pregadores anteriores, mas em termos de organização, em termos de envolvimento da moçada, em termos de organização do evento. Ele foi muito bem planejado, muito bem organizado, a utilização das redes. Acho que isso mostra para essa turma que é possível tratar de coisas do reino de uma forma moderna, atual, legítima e bíblica. Olá, meu nome é Jaime, sou da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Sônia. Vim nos 3 dias aqui do Encojovem e eu achei muito bacana tudo que o pastor Thiago Abdala falou. Me tocou bastante, como também posso que deve ter tocado os meus colegas que vieram junto comigo. Foi um momento muito bacana, realmente eu me senti tocado. Nos 3 dias, um dia foi melhor que o outro e eu espero que Deus possa abençoar a vida do pastor, a vida do pessoal dessa igreja por essa oportunidade desse encontro. E agora é colocar em prática, né? Deus abençoe vocês. Nós viemos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Nós já viemos em outros Encojovens, em outras edições, mas esse foi um dos Encojovens em que mais marcou as nossas vidas, pois falou de quanto Cristo é importante não só para nós, mas para todos. A gente veio aqui para aprender o quanto o devocional, o discipulado é importante para a vida de cada dia, para as nossas vidas, em cada dia. Viemos também para aprender o quanto o Senhor é bom e o quanto nós devemos buscá-lo cada dia.